duvidar um pouco da nossa capacidade, assim, né, de achar que não é capaz, e quando pega alguma coisa muito diferente também dá aquela bloqueada meio que no início, mas depois a gente vai vendo que quando você para, pensa, reflete, ainda mais que a gente teve esse tempo de analisar, de fazer com mais tranquilidade, a gente vê que não é um bicho de sete cabeças, né? A classificação mesmo da receita e despesa, alguns tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas assim, a maior parte da sala mandou muito bem, foi um detalhezinho ou outro que pecou, então acho que, no geral, o desempenho foi bem legal. Bem, então para hoje, como vocês podem ver aí no fórum, quem já entrou, eu vou fazer a vista da prova, né, aquela correçãozinha básica, explicar todos os detalhes e, Posso só fazer mais uma pergunta? claro, Desculpa. claro. É que teve uma prova que nós recebemos por e-mail. O professor não Ah, vai mandar? então, Ou não é para mandar? é que você sempre me coloca uma situação difícil, né, gente? Não, brincadeira. Tem que perguntar, né? Não sabe? Tá certo. É que a É, informa... porque teve uma que nós recebemos. é que assim, gente, a informação que eu tenho também é que não é para disponibilizar por enquanto, né? Porque assim, a gente tinha aquela ideia inicial de que as provas seriam todas digitalizadas, né, e postadas no sistema. A gente faria a correção da prova diretamente no sistema lá do estúdio, e aí vocês teriam acesso integral ao padrão de correção, à resposta e tal. Como não foi possível diante dessa situação toda, nos foi pedido por enquanto para não disponibilizar, né? Para atender o aluno no que ele precisar, no que ele tiver dúvida, se não quiser falar no fórum ou na aula ao vivo, depois mandar um e-mail para saber exatamente o que aconteceu, qual foi o padrão de correção e tal. Mas a princípio não era para a gente mandar. O que pode acontecer também é que tem muito professor novo na casa, né? Esse semestre teve muita gente nova que entrou. Também a gente recebeu uma avalanche de informação, né, a todo tempo para poder se adaptar a essa nova realidade. Então pode ser que tenha passado batido ou, né, alguma informação ou outra que era compartilhado nos grupos e tal, e aí acabou acontecendo isso. Mas a princípio não era para disponibilizar, não. Tá bom, então nós não recebemos, tá bom? Ah, não, claro. Pode ficar tranquilo. É, mas assim, é tudo como eu falei no início, a gente vai se aperfeiçoando, né? Vai melhorando. Pode ser que daqui mais uns dias chegue alguma decisão aí de que não tem problema, pode disponibilizar, mas por hora tem essa situação. Inclusive, eu já queria aproveitar para começar a, a aula de hoje falando isso. Que eu vou fazer a correção com vocês então nesse primeiro momento, explicar todos os detalhes, o padrão, né, de correção que eu utilizei. Vocês já devem estar visualizando aí as notas de vocês, né, que foram lançadas. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui sem problema nenhum, mas se não ficar à vontade para perguntar aqui, depois pode me mandar no e-mail, vocês têm meu e-mail, e aí eu respondo também, explico com maiores detalhes, né, caso vocês prefiram assim para manter um pouco mais de privacidade, digamos assim. Ok? Bem, deixa eu pegar a prova aqui para gente conversar, pegar um exemplo aqui para eu discutir com vocês. Bom, então vamos lá. A gente tem a primeira questão, que era as receitas, né, classificação delas, a totalização por origem e o lançamento, certo? Então vamos lá para essa primeira correção. Deixa eu só pegar aqui e compartilhar com vocês para vocês me acompanharem. Bom, então aqui a gente tem. Todo mundo tá vendo?
Vocês estão vendo? Tô vendo. Tá? Então, beleza. Então, aqui a gente tem no IPVA, o que é o IPVA? É uma transferência, e o IPVA é um imposto estadual, então, por ser uma transferência estadual, o código dela é o 1728, o início, digamos assim, né? 17 porque é transferência, 28 porque é do Estado. E aí o IPVA, a gente deve ter comentado alguma coisa durante a aula também, mas para reforçar, o IPVA ele é um tributo estadual, mas que o Estado repassa para o município uma parte, né? Uma cota disso volta para os municípios. Então, o final dele aí é o 0121. Algumas pessoas colocaram só até o 01, ou só ao invés de 1 colocaram o 20, aqui o 0. Daí o ponto é isso, no feedback da prova, que quando você coloca no 20, se vocês até olharem aí depois no plano, o 20, né, se for o final 20 aqui, é a conta sintética. E a conta sintética não recebe lançamento, né? Então, vocês precisam classificar a conta analítica. E aí, a conta do principal aqui do IPVA é o final 1. O IPTU a mesma coisa, né? Então, o IPTU também, o final aqui era 1, porque era o principal. Então, 11.18.01.11, né? Receita de impostos. A operação de crédito para a construção de uma escola é uma receita de capital, então começa com 2, e aí lá nas operações de crédito tem a operação para a área da saúde, educação e tal, aqui no caso era de educação. Também vocês foram muito bem aqui nessa classificação especificamente, que é um pouquinho diferente, né? A classificação do FPM, que é uma transferência também, pode ver que ela tem um início igual do IPVA, só que ao invés de ser 28, ela é 18. Por quê? Porque é uma transferência da União. O FPM, então, é um fundo de participação dos municípios em que a União reparte, né, um pedaço da arrecadação que ela tem de imposto de renda e de IPI para os municípios. Então, isso vem para cá também como transferência 17.18.01.21. Depois nós temos a prestação de serviço de saneamento básico. Essa aqui eu acho que foi a que mais gerou dificuldade em vocês, né? Onde eu percebi o maior nível de erros, digamos assim. Então vamos explicar rapidamente o que ela significa. Toda receita de prestação de serviço em que o órgão público faz a vez, digamos assim, ou ele presta um serviço equivalente a uma empresa, né, a um estabelecimento, a um tipo de negócio privado, a gente trata isso como serviços comerciais, né, como se fosse uma empresa privada, um comércio prestando um serviço para um cliente. Então, no caso do saneamento básico, se não fosse o órgão público prestando, seria uma empresa privada prestando esse serviço. Então, a classificação do serviço de saneamento básico é um serviço comercial. Então, muitos colocaram aqui o início 16, né, que era corrente e receita de serviços, mas os demais códigos colocaram em outras classificações que não correspondem a essa questão dos serviços comerciais, né? Então, o correto seria o 16.10, 11. No ISS dívida ativa, aqui também achei que talvez pudesse ter alguma dificuldade por conta de ser dívida ativa, mas vocês foram bem também. A codificação fica muito parecida, né, ou praticamente igual ao tributo principal, só que o final é 3, né, porque é dívida ativa, né, que é o tipo da receita. Então, 11.18.02.33. A receita de concessão de via pública para a empresa concessionária de pedágio. Então, aqui nesse caso, tem lá um grupo, né, de receita de concessão para exploração de patrimônio público, e alguns confundiram com receita de transporte, coisa desse tipo. A receita de transporte, ela acontece quando a gente presta serviço de transporte, né? Quando a gente executa esse tipo de serviço. No caso da concessionária de pedágio, a gente não está concedendo, não está realizando nenhum serviço de pedágio, a gente está concedendo um espaço público para que uma pessoa exerça uma atividade comercial em cima desse espaço, né? Então, essa receita de concessão de via pública fica no código 1310.0211. E a contribuição de melhoria, comentei já um pouquinho também durante as aulas sobre ela. Contribuição de melhoria quando você tem alguma melhoria, como o próprio nome sugere, alguma melhoria que o poder público faz no bairro, né, naquela região,
Em contrapartida, ele pode cobrar por isso. Então, quando o poder público passa, sei lá, uma rede de esgoto, né, num bairro, quando asfalta, alguma coisa do tipo, ou passa energia elétrica, né, ele pode cobrar do cidadão, né, que mora ali uma taxa, né, um valor a, a título de contribuição de melhoria, né? Ou seja, quando o poder público fez aquela melhoria lá, possivelmente, muito provavelmente, aquele imóvel sofreu uma valorização por conta daquela intervenção. Então, entende-se que é justo, né, cobrar uma contribuição por isso, por essa valorização. Hoje é um pouco menos comum, porque os loteamentos, em geral, têm que entregar, né, já pavimentado, com asfalto, com meio-fio, com esgoto, energia e tal. Mas, um tempo aí atrás, a gente tinha isso, né, que o loteamento saía no chão batido. Né? Eu já morei em loteamento que não tinha pavimento, né, era chão de barro, de terra, nem rede de esgoto, era fossa, né, quando eu era criança. E aí depois de muito tempo, porque naquela época eu entregava o loteamento assim, fazia lá os quadrados do terreno e entregava. Depois de muito tempo, né, com o aperfeiçoamento da gestão e tal, que criou-se então essas regras para que a loteadora faça essas benfeitorias antes da entrega. Mas aí eu me lembro disso, inclusive, né, me lembro assim, é, é, de criança, as máquinas da prefeitura trabalhando lá no bairro e tal. E aí, depois de adulto, claro, que fui trabalhar no poder público, comecei a entender um pouco disso. Eu comecei a, né, a linkar essa história, nessa situação, de como a gente ficou feliz, por exemplo, a minha família, quando, até agora tem asfalto em casa, né? E ao mesmo tempo ficou bravo, porque eu lembro do meu pai reclamando que veio uma contribuição lá no carnê de PTU, enfim. Mas é para isso que serve a contribuição de melhoria, né? Quando você faz a melhoria em algum lugar, que valoriza, e aí você cobra isso do contribuinte. Então a gente fecha em 11,38,0411. E aí o total de receita 100 mil. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta nessa parte de classificação? Não. Então, beleza. Aí depois disso a gente precisava separar por origem. Eu pintei aqui, né, as origens. Então, a origem 7 aqui, né? Das transferências. Então, a gente tem esses dois valores, o 3 e o 35, que soma 48 milhões. Na origem 6 só tem um de 10. Na origem 3, só um de 20. E o restante das origens que estão dentro aqui do 1 somam 22 milhões. Né? Então, tá aí também a totalização por origem. E, por fim, o lançamento. Né? O lançamento de abertura desse orçamento, que a gente faria um débito em receita inicial, né? Receita inicial ou previsão inicial da receita ou estimativa inicial da receita, alguma coisa do tipo. Opa, da receita. E no crédito a gente faria a receita a realizar. Então, movimentando aí os grupos 5 e 6, pelo total de 100 milhões, e evidentemente nós teríamos esse lançamento para cada receita dessa, né? Para cada tipo de receita dessa, beleza? Na questão 2, Professor, oi, só uma questão. Voltando ali na classificação, sim. era essencial colocar o valor? Porque Hum, assim, eu não coloquei o valor, mas coloquei o histórico. Você fala aqui no lançamento? Isso. Não. Não tinha. O ideal é claro que teria que colocar, mas eu não descontei se eventualmente alguém não colocou. Se fez o lançamento aqui a débito e crédito, mas não colocou o valor, você está dizendo, né? Isso, daí eu coloquei o histórico lá, referente, nananã, Beleza, da beleza. prefeitura. Sim, sem problema. Bom, na despesa, a classificação é um pouquinho mais fácil, né? O que eu observei aqui na classificação? Alguns de vocês levaram a classificação até o desdobramento da despesa, né? E não parou aqui no elemento.
Não teve problema, né? Porque lá no plano do tribunal, inclusive, tem a classificação até o desdobramento. Porque quando a gente começa a executar o orçamento, a gente executa até o desdobramento aqui, né? O desdobramento e detalhamento da despesa. Mas para fins de orçamento, a gente para aqui, no elemento. Mas não tem problema, né? É informação adicional. Só para explicar, talvez, se você estiver comparando com o que você fez, que ficou um pouquinho diferente. Então vamos lá. Na aquisição da picape Ranger, é uma despesa de capital, porque é um bem permanente, né, imobilizado. Então a gente tem lá 44, né, despesa corrente 4, desculpa, despesa de capital 4, investimento, né, 4 também, 90 que é aplicação direta, e todos eram aplicação direta, inclusive, e o 52 que é o de equipamento e material permanente. Depois da aquisição de alimentação destinada à merenda escolar, então aqui é uma despesa de redistribuição gratuita, então o elemento é o 32, né? Então 33, 90, 32, 3 porque é corrente, 3 porque são outras despesas correntes, né? 90 porque é aplicação direta e 32 que é material, bem o serviço de distribuição gratuita, pensando que merenda a gente distribui e não consome, assim como medicamentos e tal. Uma aquisição de diesel, né, de combustível para essa picape que será comprada. Então, é material de consumo, isso significa nome. Então, 33,90, 30, 00. Pagamento do serviço de telefonia e internet. Então, a gente contrata serviços de empresas diversas, né, e aqui é o caso. Então, no caso, por ser uma empresa, a gente tem o elemento 39, que é serviço de pessoa jurídica. Não tem como contratar telefone e internet de uma pessoa física, tem que ser de uma empresa. Contratação de uma empresa agenciadora de estágios, e aqui gerou alguma confusão em alguns de vocês que usaram o elemento 34 ao invés do 39, que 34 é para alocação de mão de obra. De fato, a gente usou locação de mão de obra lá nos exercícios que a gente fez na sala, mas lá a gente estava terceirizando mão de obra de profissionais que nós deveríamos ter no nosso quadro e não temos, e, portanto, terceirizamos para uma empresa terceirizada, né? Agora, o serviço do estágio, ele não é uma terceirização de mão de obra, porque esse estagiário não é ocupante de um cargo que deveria ser ocupado por um funcionário da prefeitura, por exemplo. Ele é um aprendiz, ele está lá para também aprender, né, além de receber, claro, e aí ele vai prestar um serviço de apoio, né, um serviço de assessoramento ali naquela atividade. Mas ele não é uma terceirização de mão de obra, porque ele não ocupa, né, um cargo, uma posição como um funcionário público, digamos assim, tradicional, né, entre aspas. Então, não dá para usar o elemento 34. Ele serve quando a gente terceiriza a mão de obra e estagiário não é terceirização de mão de obra, tá? Então, o final aqui tinha que ser 39. Depois, a construção de uma UPA, também despesa de capital, só que aí o elemento é 51, porque 51 é obra e instalação, se vocês observaram lá no plano. Pagamento do salário dos servidores em geral, e aqui vocês foram muito bem também, né? Então, por que mudou a aplicação, o segundo dígito aqui, né? A gente estava usando 3, agora veio para 1. Porque 3 é quando a gente trata do grupo da despesa de pessoal em cargos sociais, né? Então, 3 porque é corrente, 1 porque são gastos com pessoal em cargos sociais, 90 que é aplicação direta e 11 que é o pagamento de vencimentos em geral dos servidores aí, tá? E, por fim, o pagamento do serviço de energia elétrica, também prestado por uma empresa, evidentemente. E aí o elemento 39 novamente, 33, 90, 39, portanto. Ok? E aí nós temos, eu pedi para totalizar por elemento, né? Então a gente tem no elemento 52 só esse valor, no elemento 32 apenas esse valor, no elemento 51 apenas o 17, no elemento 11 apenas o 69, no 30 apenas os 300 mil, e no elemento 39, que é o serviço de terceira pessoa jurídica, a gente tem
o 800, mais os 700 e mais 1 milhão, que dá 3 milhões e meio. Né? Então, esse seria o total do elemento 39, né? Que é de demais serviços de pessoa jurídica. Certo? Bem, aí nós temos aqui o lançamento do orçamento, a parte da despesa. E aqui também, antes de eu colocar ali a correção, fazer alguns comentários também. Alguns repetiram o lançamento da receita e não é o mesmo, né? Embora movimentem os mesmos grupos, o 5 e o 6, os mesmos grupos do PCASP, tá? Os mesmos grupos do Plano de Contas Contábil aplicado ao setor público. Embora movimente os mesmos grupos, eles são outras contas, né? Porque agora eu estou falando de despesa. Então, alguns colocaram o mesmo lançamento que a gente fez na receita, então não está correto. Outros movimentaram caixa, banco, movimentaram outras contas que nessa fase inicial ainda não são necessárias, né? Na verdade, nem aconteceu ainda. Pensa que a gente está fazendo tudo a nível de programação. A gente está prevendo que acontecerão esses fatos no ano seguinte. Então, nada disso aconteceu ainda, não entrou dinheiro no caixa, não saiu dinheiro do caixa, não contratei fornecedor, nada disso. É tudo a nível de planejamento. Né? Então, a gente primeiro planeja para daí então executar. Então, simplesmente era fazer aqui o lançamento de abertura da aprovação do orçamento. Então, aqui a gente tem dotação disponível, dotação inicial e o crédito na conta de crédito disponível. Então, esse seria o lançamento de abertura. No caso da despesa. Certo? Então, ficaria assim o lançamento da despesa no caso da implantação do saldo no início do orçamento, né? Logo quando inicia o ano para a gente poder executar. Tudo bem, gente? Como se fosse previsão de despesa, estaria errado, né? Previsão estaria errado porque despesa a gente fixa, não prevê, né? Então, se porventura vocês tivessem colocado, eu não me lembro agora tudo que foi usado, tá? Mas você colocou, por exemplo, fixação da despesa inicial, alguma coisa do tipo, daria para aceitar. Mas previsão é um termo específico para receita. E isso faz muita diferença, como eu já falei para vocês. Eu não posso tratar de forma semelhante, porque inevitavelmente isso é cobrado nas mais diversas provas, justamente para ver se vocês se atentam ou não a essa situação, né? De que receita a gente estima, porque ela pode não acontecer, e despesa a gente fixa, porque ela tem que ser daquele jeito. Não posso ter uma despesa estimada ou prevista, porque daí eu posso criar uma margem para gastar muito além do que aquilo que foi estabelecido. Então tem que fazer essa diferenciação bem enfática, digamos assim. E aí, se alguém acha que colocou diferente e talvez teve algum prejuízo aí na nota, depois se quiser falar comigo também, fiquem à vontade, tá? Bem, deixa eu só dar uma resgatada aqui agora nas próximas questões. Nós tínhamos a questão 3, que era para falar dos principais princípios e escolher 2 para explicar. E depois falar do campo de conhecimento da contabilidade pública, né? O objeto de estudo e onde ela se aplica. Bem, então vamos lá. Primeira coisa com relação aos princípios. Então, basicamente, vocês tinham que falar do LIMP, né? No mínimo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No mínimo esses. Poderiam comentar de outros, como alguns fizeram, mas no mínimo esses. E daí explicar um pouquinho deles, né, o que cada um quer dizer, e aí depois pegar 2 deles para fazer uma demonstração, uma exemplificação de uma situação em que eles não foram atendidos, né? Por que eles não foram atendidos? Então, alguns colocaram sobre obras que são atrasadas, que são aditadas no meio do processo, né, que a gente tem aquela revisão de valor e aí passa a custar muito mais do que o inicialmente licitado. Colocaram os exemplos que eu tinha dado em sala de aula,
eu não considerei como errado, claro, porque os exemplos estavam corretos, mas é sempre legal quando a gente tem uma situação como essa, que vocês tentem ir um pouco além, assim, avançar um pouquinho mais e buscar algo diferente do que a gente já tenha discutido, né, para agregar. Ainda mais que vocês tinham tempo de pesquisar um pouquinho sobre isso. Mas tudo bem, não teve prejuízo quem usou os mesmos exemplos que a gente tinha feito, tinha trazido na aula, como os casos aqui de Londrina, né, do IPTU, de outras situações aí. Quem não explicou, mas citou os princípios, mas não exemplificou, teve um descontozinho lá, porque tinha que fazer essas duas situações, né? Explicar e mencionar, citar e depois exemplificar com 2 casos práticos. Alguns não conseguiram definir também os princípios, jogaram algo assim muito por cima, né? Que são regras que regem a administração pública, mas que regras são essas? O que elas significam? Para que serve? Então precisava ter ido um pouquinho além. Mas esse foi o padrão. Fez a menção ao LIMP, pelo menos, e deu 2 exemplos, nota integral. Só fez a menção aos princípios, não conseguiu dar os exemplos, metade da nota, tá? E aí alguma coisinha, algum casinho particular aí que ficou nesse meio termo, né? Nem uma coisa nem outra. E aí, por último, nós temos a questão 4, que também tinha que ter uma contextualização um pouquinho maior, porque vejam, eu pedi para que vocês explicassem o que é a contabilidade aplicada ao setor público, o objeto de estudo e em quais esferas ou órgãos ela se aplica, né? Então vamos primeiro à questão do que é. Com o que é, acho que muita gente, ou quase todos, foram bem, assim, né? Então é o campo da contabilidade dedicada a gerar informação, né, nos órgãos públicos para tomada de decisão, para apoiar o gestor, para dar transparência, para padronizar a informação contábil a nível nacional e internacional, para permitir a consolidação das informações contábeis, né, do país como um todo e coisas do tipo. Com relação ao objeto de estudo, precisava dizer que ela tem por objeto de estudo o patrimônio público, assim como a contabilidade privada tem por objeto o patrimônio. Então, o objeto de estudo da contabilidade aplicada ao setor público, o que ela se encarrega de fazer é controlar, avaliar, cuidar, zelar do patrimônio público. Então, isso é importante mencionar também. E, por fim, onde ela se aplica, né? A quais órgãos ela se aplica e quais esferas. Então, ela se aplica a todos os órgãos, né, públicos, sejam eles da administração direta e indireta, das 3 esferas de governo, né? Então, a União, o Estado, e aí a gente pode entender o Distrito Federal também, e os municípios. Então, todas as entidades públicas de todas as esferas, e aí esfera, quando a gente menciona aqui quais órgãos, né? Como eu perguntei, quais esferas ou órgãos ela se aplica. Então, esfera federal, esfera municipal, esfera estadual, né? Era nesse sentido, por isso que eu coloquei esferas e órgãos, para reforçar essa ideia de que a gente estava tratando do campo de atuação, né? Que a gente teve lá no comecinho das aulas, onde ela se aplica. Então, serve para a prefeitura, serve para o governo estadual, serve para o presidente da República, serve para o INSS, serve para Capismel, serve para o IPU, serve para todos os órgãos que compõem essa administração pública, né, no sentido amplo da expressão aí. Ok? E aí a questão da correção, é claro, né? Contemplou esses 3 elementos: campo de atuação, objeto de estudo e órgãos e esferas aplicáveis, nota integral. Faltou algum desses itens, aí um desconto parcial em relação ao não atendimento de cada um dos itens, mas é claro que eu tentei avaliar individualmente cada um deles para tornar a nota mais justa possível. Certo? Beleza, então. Pessoal, deixa eu comentar uma coisa com vocês antes que expire esse primeiro tempo da aula de hoje. A partir de quinta-feira, eu vou migrar de ferramenta e vou fazer um teste aí no Google Meet. Vocês devem estar fazendo já uso dele com outros professores, acredito eu.
Mas já usaram? Não, não, Não também? não. Não? Tá só com Zoom? Sim, o Google Meeting usamos sempre. É? Sim. É? Ah, é o. Ah, não, Ontem- sim. É caso que ontem não mesmo. tinha o Google, só tinha o. Tá. Ah, tá, não, tudo bem. Só pra saber se vocês sabem, né, do que eu tô falando, já usaram a ferramenta, que daí fica mais fácil pra gente tratar. Já. Então, a partir de Essa quinta... ferramenta parece que trava mais do que o Zoom, professor. É, A qualidade do som e a imagem. então eu vou Isso é fazer... verdade. É verdade? É. Mas faz um teste. Oi? Faz um teste na quinta-feira, né? É, então, eu tô falando que eu vou fazer esse teste para justamente avaliar isso. Por quê? Porque o Zoom tem essa questão do tempo, que atrapalha um pouquinho. Por exemplo, agora a gente vai cortar a conexão e tem que entrar de novo para seguir com a aula. E também porque há uma recomendação da instituição que a gente tente, dentro do possível, também a padronizar para todo mundo usar a mesma ferramenta. E aí me parece que foi definido que esse Google Meet seria a ferramenta oficial nesse momento. Mas eu já usei ele para algumas reuniões de trabalho bem esporádicas. Não consigo avaliar exatamente como é que vai ser a dinâmica dele. Então eu vou testar com vocês na quinta, e vocês sabendo já usar, já agiliza bastante. Se a gente perceber que a qualidade cai, aí eu vou falar com a coordenação sobre a possibilidade de retornar e manter o padrão que a gente vinha mantendo, porque salvo a questão aí de ter essa interrupção, né, dos 40 minutos de reunião aí, ter que entrar de novo, para mim, tá atendendo bem a ferramenta, né? Eu acho que tá funcionando bem e não teria nenhum tipo de problema. Mas só para avisar então que na quinta eu vou fazer de um jeito, vou postar lá o link no fórum e aí vocês acessam para a gente fazer reunião no Meet daí. Ok? Aí para não cortar no meio, tá faltando um minutinho aqui para encerrar a gravação, eu vou encerrar essa primeira parte e vocês entram de novo no mesmo link, como vocês já sabem, para a gente seguir com a segunda parte, que eu vou falar um pouquinho sobre a programação para o segundo bimestre. Inclusive, já tem um materialzinho inicial para vocês lá no estúdio, enquanto a gente sai, né, que vai cortar aqui, eu entro de novo com a sala de reunião. Quem não baixou ainda, se puder baixar, por favor, daí me acompanha lá. Tudo bem? Ok. A gente já volta então. Só um minuto, por favor.